Oi gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Matheus Augusto, estou aqui de muito bom grado, muito agradecido de estar aqui mais uma vez para falar sobre a Bíblia, para dar continuidade a esse estudo que a gente vem falando sobre nesse mês de maio, né? Acerca de vida e espiritualidade. A gente está estudando o livro de Salmos e tem sido uma bênção já, né? O pastor deu uma introdução bem legal acerca do livro que contém os salmos e tudo mais, e as lições estão sendo bem legais e espero que vocês estejam gostando e estejam sendo edificados. Bom, hoje a gente vai falar do Salmo 15, é um salmo muito interessante, muito legal mesmo. Eu pude reler ele e pude aprender coisas que na minha primeira leitura, né, eu passei e não consegui reter tanta coisa, mas através desse estudo aqui que eu pude fazer, eu consegui ser bem edificado, espero que você também seja. O tema de hoje que a gente vai estar falando é o hóspede de Deus. Essa palavra hóspede a gente sabe o que é, né? Porque geralmente quando você vai para algum lugar distante, tipo um outro estado, algum lugar assim, você fica em um hotel, você fica em uma pousada e você lá é chamado de hóspede. Então a gente tem meio que esse contato com essa palavra. Mas a gente vai ver no decorrer dessa lição que essa palavra não vai ser como um hóspede, alguém que passa somente um tempo em algum lugar e logo volta para sua casa, não. Essa palavra tem um sentido permanente. O objetivo do estudo de hoje, qual é, né, o objetivo? É nós aprendermos juntos, né, quais são as qualificações da pessoa que deseja cultivar uma comunhão verdadeira com Deus. Então, é uma lição extraordinária. Bom, de introdução, um dos maiores privilégios, e eu considero o maior privilégio de todos, concedido ao ser humano, é de nós sermos acolhidos no coração de Deus, sabe? Deus deixa bem claro em sua palavra que Ele está sempre disposto a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o ser humano. Então, esse é um privilégio para mim, o maior de todos, é que nós podemos ser acolhidos no coração de Deus. Ele está disposto a isso, né? E o Salmo 15 fala de um homem, né? Ele traz características, né, de uma pessoa em si. E nós vamos estar caminhando nisso. E são características de um homem a quem Deus recebe como hóspede. Ou seja, alguém que Deus recebe, né, em seu coração, alguém que Deus abraça, alguém que Deus traz para perto de si. E a gente vai estar falando também acerca das qualificações e dos requisitos para uma comunhão permanente e consistente com o Altíssimo. Vou ler aqui o Salmo 15, espero que você leia aí, é bem pequeno, então vai ser bem tranquilo e bem rápido. Diz assim, ó, o Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí Davi responde, né? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Bom, para a gente começar, a gente vê uma pergunta de Davi, né? E ele responde logo depois. Mas essa pergunta é bem interessante, que ele faz: quem habitará no seu santuário? No meu caso aqui é NVI, em outras traduções pode estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? É uma pergunta bem interessante, porque o tema da lição é o hóspede de Deus, né? Mas quando a gente olha para essas duas palavras que é habitará
e morar no seu santo monte, né? Não são palavras que denotam algo temporário. Ou seja, quando a gente está hospedado em algum hotel, geralmente a gente fala, pô, eu tô ali, eu fico ali em tal hotel. Mas quando a gente vai falar de nossa casa, geralmente a gente usa esse termo, pô, eu moro ali. Eu moro ali no Sem Terra, eu moro ali na Nova Holanda, eu moro ali em Bom Sucesso. Então, esses dois termos que Davi usa não são termos temporários. É termo de alguém que pretende permanecer na presença de Deus, né? É um termo de alguém que pretende morar para sempre ao lado de Deus. Vamos dar continuidade aqui e agora a gente vai falar acerca das características ou qualificações ordenadas por Deus a seus hóspedes. Ou seja, existem características e qualificações ordenadas por Deus para aqueles que desejam morar para sempre com Ele. Para deixar claro, a gente vai estar listando aqui N características, né? E essas características são para nós que somos cristãos, né? Não dá pra gente cobrar isso de alguém que não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então a gente não vai estar falando acerca de salvação nesse estudo. A gente vai estar falando acerca de uma exortação que Deus deixou para nós que já somos cristãos, que já entendemos o que Cristo fez por nós na cruz e que queremos viver uma vida cada vez mais parecida com a vida de Cristo. Então fica ligado, você aí que é crente, que o papo é pra gente. Bom, agora a gente vai estar falando acerca da conduta pessoal do hóspede. É interessante que a gente vê que esse salmo, ele é dividido em praticamente duas características. Dois blocos, assim por se dizer. A conduta pessoal e a gente vai estar falando logo depois sobre a conduta social. Ou seja, como a gente se porta diante de Deus, como a gente precisa se portar e como que a gente se porta diante do nosso próximo, diante de pessoas com quem a gente convive, né? E essa conduta pessoal do hóspede de Deus, a gente encontra ela nos versículos 2 e 3. É interessante, que esse termo conduta é sinônimo de comportamento ou procedimento. Isso fala acerca do caráter e dos requisitos éticos indispensáveis do viver cristão. Então, cai naquilo que eu falei. O papo de hoje é pra gente que já é crente, que já entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo desafia Timóteo também a um modo de se portar, né? A ser um exemplo. A gente vê isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, a gente enxerga que Paulo deixou claro para Timóteo que ele deveria ser um exemplo, né? Que ele deveria demonstrar esse caráter, esses requisitos indispensáveis para um viver cristão. Primeiro ponto que a gente vai estar falando acerca da conduta pessoal do hóspede de Deus é o ensino positivo quanto à conduta pessoal. Isso a gente encontra no verso 2 do capítulo 15 de Salmo. O primeiro ensino positivo. Positivo é que a gente deve fazer. O que vive com integridade. Isso a gente encontra logo no comecinho do verso 2. E é interessante a gente ver que, como eu falei, no verso 1, Davi deixa bem claro que essa pessoa, esse hóspede, não é alguém que vai passar só um tempinho com Deus e vai embora. Não, é alguém que vai permanecer. Então nós vamos listar aqui características de alguém, de pessoas que querem permanecer convivendo ao lado de Deus, convivendo diante de Deus. A primeira coisa importante que a gente fala acerca dessa questão da integridade, né? É que não é uma característica passageira, ou seja, você
não tenta ser íntegro somente em alguns momentos. É uma característica que você trabalha para você ser sempre, né? É uma característica que a gente tem que trabalhar para nós sermos sempre íntegros. Não é só em momentos que talvez nós estamos sendo vistos por pessoas que têm uma posição na igreja ou algo do tipo. Essa característica não é para nós nos amostrarmos diante de alguém, diante dos homens, não. Como foi falado aqui, essa é uma característica pessoal daquele que teve um encontro com Cristo e que pretende viver com Ele em comunhão. Ou seja, não é uma característica temporária, é uma característica contínua, sabe? Essa virtude, ela tem que estar conosco até nós encontrarmos com Cristo. Nós temos que ser trabalhados para ela estar sempre conosco. Outra coisa interessante é que nós temos exemplo de pessoas que tiveram uma prática contínua de integridade ao encontrarem Deus na Bíblia. Ou seja, essas pessoas tiveram uma experiência com Deus e essas pessoas foram transformadas e essa prática de ser íntegro se tornou contínuo na vida delas. Uma dessas pessoas muito conhecida mesmo, é o Noé. Na época dele a gente viu que pessoas estavam vivendo de forma bem depravada. E ele não, ele era um homem bem íntegro. Até que veio o dilúvio, aquela coisa toda, e ele e a família dele foram salvos. Ou seja, Noé era alguém temente a Deus, era alguém que foi transformado por Deus e permaneceu continuamente sendo transformado. Ou seja, a integridade era algo que estava nele continuamente, sabe? Não foi temporário. A gente vê também, Noé, a gente pode ver isso lá em Gênesis 6, verso 9. Abraão também, um homem também íntegro, né? E a gente pode ver isso em Gênesis capítulo 17, verso 1. E Paulo também, a gente pode enxergar isso em Filipenses capítulo 3, verso 13. Se eu não me engano é o capítulo 4, eu devo ter botado errado aqui, mas vocês veem. Ou é o capítulo 4, verso 3, ou é o capítulo 3, verso 13. Beleza? Mas a gente vê que Paulo, ele deixa bem claro isso, tipo assim, eu não acho que eu tenha alcançado, sabe? Mas eu estou progredindo, eu estou alcançando o alvo que é Cristo, sabe? Então, essa questão da característica da integridade era algo contínuo na vida de Paulo também. Outra característica importante que cita no verso 2 também. O hóspede de Deus é aquele que pratica a justiça. E é interessante que a prática da justiça, geralmente, ela é direcionada a Deus, ao próximo, à família e à igreja. A gente foca às vezes em justiça, a gente pensa muito no âmbito penal, né? Em algo tipo um advogado defendendo alguém que cometeu um crime ou algo do tipo, mas a justiça percorre por coisas naturais da nossa vida, sabe? Nossa convivência com a nossa família. Às vezes tratamos nossa família com arrogância, e isso não é algo justo. Eles não devem ser tratados assim, entendeu? Muitas vezes nós mentimos, contamos uma mentira assim, tudo mais e tal, e isso não é o justo a se fazer. O justo a se fazer é contar a verdade para a pessoa, ainda que nós com essa mentira possamos nos safar de algo, sabe? A gente vai falar mais para frente acerca disso também. E é interessante, olha, que quando eu não dou ou não faço aquilo que é traçado pelo direito que outros têm, eu estou sendo injusto. Ou seja, é importante a gente pensar nisso. E um versículo para a gente pensar acerca dessa questão da injustiça. 1 João, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Ou seja, João deixa claro que toda injustiça é pecado. Outra característica importante, positiva do hóspede de Deus, que é aquele que fala a verdade de coração, verdadeiramente, não da boca para fora, sabe? A gente vive numa sociedade que a mentira foi banalizada, né? É algo normal mentir para se safar, para evitar uma dor de cabeça, para se dar bem em alguns casos.
mas é importante a gente não se deixar ser levado, né, por isso. Paulo diz algo importante em Romanos 12, lembrei aqui, se eu não me engano, é 12, capítulo 12, versículo 1 ou 2, que ele fala pra gente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas pra gente se renovar, né, pela renovação da nossa mente, ou seja, do nosso entendimento que foi dado através de Cristo, através do Espírito Santo, na transformação que Ele trouxe para a nossa vida. Então nós não podemos nos amoldar. Nós não somos filhos do pai da mentira, nós somos filhos de um pai que é santo, de um pai que é verdadeiro, de um pai que é a verdade. A palavra diz que Jesus é a verdade. E a palavra deixa claro que Deus Pai, que Jesus e que o Espírito Santo são um, ou seja, o nosso Deus é verdadeiro. Então, não há espaço para a gente, para nós não sermos verdadeiros com as outras pessoas, né? Nós temos que ser sinceros, principalmente diante de Deus também, porque Davi, em um dos salmos, se eu não me engano, Salmo 51, ele fala que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Esse coração contrito e quebrantado é um coração sincero, é um coração verdadeiro diante de Deus. Ou seja, nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus e diante dos homens também. Beleza? Tem um versículo aqui importante. Efésios capítulo 4, verso 25. Olha o que diz. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Novamente, Paulo deixando claro que nós precisamos abandonar a mentira e falar a verdade. Agora a gente vai entrar num segundo tópico, que é um ensino negativo, ou seja, um ensino de coisas que nós não devemos fazer, um ensino de características que nós não devemos ter. Isso a gente encontra lá no capítulo 15 desse Salmo, capítulo 15, verso 3. Vamos lá. Primeira coisa que nós não devemos ter. Nós não devemos ser uma pessoa que difama com sua língua. Ou seja, eu vi esse termo lá em hebraico. Esse termo significa muitas coisas. Eu vou citar algumas aqui. Ser um fofoqueiro, caluniar, perambular, espião, explorador. Ou seja, foca justamente nessa questão de você falar ou caluniar alguém, falar mal de alguém, citar alguém que não está no teu meio, talvez assim falando coisas negativas dessa pessoa, sabe? É importante que os 2 mandamentos que Cristo resumiu toda a lei, né, tem a ver com Deus, tem a ver com nossa relação com Deus e tem a ver com a nossa relação com o próximo. Ou seja, então é importante a gente ficar ligado nessa questão da difamação. Se nós sentamos numa roda de amigos somente para falar mal de outras pessoas, para difamar, para fazer fofoca, é bom a gente rever essa característica que nós estamos tendo. Não estamos tendo uma característica de um hóspede, né? Que no caso aqui, o hóspede de Deus é aquele que não difama com sua língua. Ou seja, nós precisamos rever nossa vida, rever o que estamos falando, rever com quem estamos nos encontrando. Outra coisa importante, eu botei aqui, o cristão não se reúne com o objetivo de falar mal de alguém. Isso é pecar contra Deus e contra o próximo. Ou seja, isso é importantíssimo. Outro ponto, outra característica negativa, ou seja, a característica que nós não devemos ter, é a seguinte: não devemos fazer mal ao próximo. Isso é importante. Como eu disse, a lei, Jesus resumiu ela em dois mandamentos, né? Que é amar a Deus e tudo mais, toda a nossa força, nosso entendimento, acima de tudo, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, é importante nós revermos essa questão, porque se nós fazemos mal ao próximo que a gente vê e tudo mais, e a gente diz amar a Deus que a gente não vê, isso é algo que nós precisamos rever na nossa vida, né? Porque é uma contradição, uma grande contradição.
Outra coisa, essa questão de não fazer mal ao próximo, a gente pode ver em Mateus 22, 39 e Romanos capítulo 13, verso 8. Agora a gente vai entrar na conduta social do hóspede de Deus. Ou seja, como nos portarmos diante dos nossos irmãos, dos nossos próximos, diante da sociedade. Como nós devemos nos portar? Vamos lá. Primeira coisa, novamente, o ensino positivo quanto à conduta social. Aquelas coisas que nós devemos fazer. Características que devemos ter. Versos 4 e 5, a gente vai focar aqui nessa parte. Primeira coisa devemos ter desprezo ao réprobo. Ou seja, pessoas que são escarnecedores, sabe? Pessoas que estão ao nosso meio, que Jesus deixou claro que na igreja não teriam só os salvos de verdade. Jesus deixou isso muito claro. E então nós sabemos que na igreja existem pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa questão de ter desprezo por pessoas que tipo assim, convivem na nossa congregação, na nossa congregação, mas vivem impiamente, ou seja, têm comportamentos que não tem nada a ver com um cristão, não é da gente odiar a pessoa, não é da gente não amar a pessoa, é a questão da gente não ter uma intimidade com essa pessoa. Nós não devemos assentar na mesa com essa pessoa, sabe? Assentar na mesa que eu falo é permitir que essa pessoa influencie nossa vida, sabe, de alguma forma, porque o assentar à mesa tem dizer com uma troca, né, um relacionamento. Então, nós devemos ficar ligados nisso. Novamente, não falei que nós temos que odiar, mas nós temos que repudiar o comportamento e nós não devemos deixar essas pessoas influenciarem nossa vida, terem um poder sobre a nossa vida. Outra coisa importante, não podemos ser passivos e coniventes com pessoas que possuem conscientemente práticas reprováveis em nossas igrejas. Não podemos fazer como Eli fez com seus filhos. Essa história é bem conhecida, né? Que os filhos de Eli serviam ali no templo e tudo mais. E Eli meio que encobria, né? Não se posicionava ali. E essa história a gente se encontra ali em 1 Samuel, capítulo 3, verso 11 até o 14. Outro ensino positivo quanto à conduta social daquele hóspede de Deus, né, novamente. Nós devemos honrar aos que temem a Deus. É importante citar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. A gente enxerga isso lá em Provérbios 9, verso 10. Ou seja, essa questão de honrar os que temem a Deus é a gente entender que, caraca, aquela pessoa tem uma vida que é admirável, uma vida que é reta diante do Senhor. Ou seja, eu honro a vida daquela pessoa, eu entendo que aquela pessoa é uma pessoa que pode me influenciar, eu entendo que aquela pessoa é uma pessoa que eu posso me assentar e comer com ela, permitir que ela influencie minha vida. Ou seja, essa é a questão de honrar. Devemos honrar as pessoas que temem ao Senhor, porque como Provérbios 9:10 diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, se essa pessoa teme o Senhor, essa pessoa é sábia. E se essa pessoa é sábia, essa pessoa pode trazer conselhos muito importantes para a nossa vida. Beleza? Tá. Agora, quanto ao ensino negativo, quanto à conduta social. Isso a gente encontra novamente nos versos 4 e 5. Primeira coisa que nós não devemos fazer o que jura com dano próprio e não se retrata. Nós devemos ser esse tipo de pessoa. Ou seja, não devemos nos retratar, que é no caso, tu jurar algo e quando você vê que você vai ter algum tipo de dano, você voltar atrás da tua palavra. Volta naquela questão
de Cristo deixar claro que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Devemos ser pessoas, ainda que a situação tenha voltado em danos pessoais para a gente, que não voltam atrás da sua palavra. Um exemplo importante que a gente enxerga é em Juízes, o capítulo 11, versos 29 até o 40. Outra coisa importante que nós não devemos fazer, que é emprestar seu dinheiro com usura, ou seja, emprestar seu dinheiro visando um lucro excessivo, beleza? Isso a gente encontra lá em Êxodo 22, 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo e algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando o lucro. A gente vê que essa questão do capitalismo, por conta do nosso pecado, a gente vê que gera muita exploração. As pessoas, como focam no capital, muitas vezes se perdem, né? E por focarem tanto no dinheiro, acabam explorando outras pessoas para enriquecerem cada vez mais em cima dessas pessoas. Algo importante que o pastor Sérgio citou no culto, no último domingo agora, que foi: não devemos deixar o dinheiro nos usar, nós que devemos saber administrar bem o nosso dinheiro. Também tem a questão da lei da moderação, que ela deve ser aplicada. A gente encontra essa lei lá em Levítico 25, do 35 ao 36. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Interessante a gente ver. Esse versículo diz algo importantíssimo. Duas perguntas importantes. É pecado cobrar juros? Não. Porém, excessivamente é pecado. Outra coisa. Quando há juros elevados, quem mais sofre e quem mais se beneficia? Como eu disse, quem mais sofre são aqueles que não têm dinheiro. O tanto de pessoas que não têm dinheiro, que se endividam aí com cartão de crédito, com os banqueiros que vivem ligando, fazendo propostas que sabem que a pessoa não pode dar conta e acabam endividando essa pessoa. Quem sofre mais com isso são os pobres e quem se beneficia é aquelas pessoas que têm muito dinheiro. Outra coisa importante é não aceitar suborno contra o inocente. Suborno é um acobertamento de um ato ilícito por dinheiro. Ou seja, é bíblico que a gente não deve fazer isso. Isso é contra a lei do Senhor. A gente vê isso em 1 Reis, um exemplo disso em 1 Reis, capítulo 21, verso 5 até o 13. Um versículo importante, Êxodo 23, 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Ou seja, para concluir, verso finalzinho que é o 15:5, diz assim: quem assim procede nunca será abalado. Ou seja, trouxemos aqui características de pessoas de alguém que quer caminhar com Deus, que quer viver com Deus. E características que nós não devemos fazer e aquelas que devemos fazer, diante de Deus e diante do nosso próximo. Espero que tenha sido bem proveitoso para você e espero você na próxima lição. Abraço.